Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 19 de outubro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos debater assuntos de interesse do setor portuário, mas não só. Vamos repercutir temas de interesse da região metropolitana e também da população de São Vicente. Participam do Bom Dia Baixada o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Prefeito, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Rominha. Bom dia a todos os amigos. Quero aqui agradecer o convite para que nós possamos aqui estar discutindo sobre a Baixada, sobre a cidade de São Vicente, trazendo boas notícias aí a todos. E também sobre eleições, né, prefeito? É verdade, muito importante. A gente tem agora pela frente, dia 28, o segundo turno das eleições 2018 e é muito importante a gente estar aqui discutindo, debatendo sobre uma eleição tão importante que a gente vai definir o nosso próximo governador do estado de São Paulo e o presidente. Presidente do Brasil. E também está aqui comigo o vereador de São Vicente, Felipe Araújo Dias, o Felipe Rominha. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, prefeito Pedro. É um prazer estar aqui no programa Bom Dia Baixada e falar um pouco de São Vicente, falar um pouco da Câmara Municipal e, lógico, né, dessa eleição de segundo turno que está aí, dia 27, próxima semana. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Prefeito, vamos começar falando um pouquinho sobre a região metropolitana, porque você também é presidente do Condesb. Verdade. Enquanto presidente do Condesb, ao longo desse ano de 2018, quais têm sido os maiores desafios enfrentados? Nathalie, eu sempre digo e nós precisamos assumir alguns desafios que nós temos como região metropolitana. E tive a experiência de ter sido secretário de Cultura, de Turismo, e sempre falei da importância da região metropolitana, depois como vereador, participando da UVEBS, tentando trazer essa unidade para a nossa região. O maior desafio continua sendo as vaidades que tomam conta das cidades, de quem administra as cidades. Nós precisamos entender que a região ela tem muito mais capacidade unida, ela tem muito mais potencial quando todos estiverem com o mesmo pensamento, obviamente que todos trabalhando individualmente, cada um para as suas cidades, mas unidos num pensamento de fazer ações que possam fortalecer a região. Tem cidade que parece que dificuldade de entender isso, tem dificuldade de entender de toda a força que Santos tem, não só por uma história, por uma trajetória, mas por toda a sua infraestrutura já alcançada ao longo dos anos, por gestões bem-sucedidas, e Santos tem que ser, de verdade, esse pilar que fortalece essas outras cidades. Mas tem prefeito que sempre quer ficar fazendo uma queda de braço e isso atrapalha muito. Então, acredito que o nosso maior desafio é unir todas as cidades, é a gente conseguir criar um calendário único, que a gente consiga pautar esses grandes desafios, esses gargalos que muitas vezes impedem o crescimento da nossa região. Sempre falo que o turismo tem que ser uma ferramenta de desenvolvimento econômico para a nossa região. Durante anos nós ficamos debruçados aí no Polo Industrial de Cubatão, no Porto de Santos, esquecendo essa questão do turismo que alimenta a economia mundial hoje com muita força. Então, nós precisamos, como presidente do Condesb, juntar os prefeitos, juntar os agentes públicos, para que nós possamos aí colher frutos importantes e bons, para que a gente consiga gerar emprego, que a gente consiga gerar riquezas, que a gente consiga fazer com que a nossa região tenha o crescimento necessário. Hoje nós temos uma grande oportunidade. Falamos aqui que estamos próximos aí às eleições do segundo turno, onde definiremos aí o próximo governador do estado. Temos um governador, atualmente, que concorre à reeleição, que é filho da terra, que é da região, conhece os nossos desafios. Precisamos tornar a região tanto quanto atrativa ao interior. O interior hoje... Precisamos colocar a Baixada Santista como destino turístico, né? Exatamente, exatamente. O interior hoje, nós vemos lá todas as riquezas que tem. Você chega em qualquer cidade do interior, você tem hospital público, você tem escolas públicas de qualidade, você tem acessos viários maravilhosos. Qual acesso a gente tem
se não fosse a imigrantes da Anchieta. E que dentro da todo nossa fim de região. semana e todo feriado prolongado apresentam congestionamentos quilométricos. Exatamente, com muitos problemas. Então a gente precisa de um governador de pulso, um governador que conheça a região e que possa trazer os investimentos necessários e fortalecer o Condesb. Fortalecer o Condesb é dar autonomia de que nós possamos fazer os investimentos com mais recursos que o Estado garanta para a nossa região. Quando você falou, prefeito, a respeito das vaidades, esse é um jeito velho de fazer política. É verdade. Né? Que está sendo rejeitado, inclusive, hoje pela população como um todo. Eu acho que o resultado das eleições é a mostra de que essa mudança, de fato, está acontecendo com o eleitor. Esses gestores que ainda não aprenderam a lição de casa, na opinião de vocês, tendem a desaparecer do mapa nas próximos, por exemplo, pleitos municipais, que a gente acaba agora uma eleição majoritária, mas daqui 2 anos, e parece muito tempo, mas não é muito tempo, mas daqui 2 anos a gente tem as eleições municipais. As urnas, elas deram um recado. As urnas, elas passaram um grande recado aí a toda a classe política, né? É necessário que todo mundo faça uma reflexão, uma reavaliação de conduta. Porque há um esgotamento da política e mais do que esse esgotamento, nós percebemos o quê? Nós percebemos que a população está muito antenada com tudo que está acontecendo. Hoje as redes sociais, elas aproximaram muito o eleitor, a população, das ações de quem participa do poder público. Então é necessário que haja essa reciclagem, que haja, né, essa nova roupagem na conduta de alguns gestores, principalmente aqueles que se dizem muito gestores, mas que têm uma vaidade ímpar, uma vaidade que eles conseguem sempre caminhar na contramão porque só pensam nos seus interesses. Só pensam em assinar e dizer que são o pai da criança. Exatamente. Rominha, falando em eleições e falando em partido, o PSDB sofreu uma grande derrota nessas eleições. Ficou bastante claro que há uma ruptura interna, eu não falo nem em 2 frentes, eu acho que em muito mais frentes. Você acredita que depois desse recado, o partido precisa se reinventar, se ressignificar para continuar existindo e para retomar a força nas próximas eleições? Acredito muito, né? O PSDB hoje vive o seu pior momento, Nathalie. O PSDB, do meu ponto de vista, ele acabou. O PSDB não se reciclou. E aí, quando você coloca esses gestores, como você falou, que vêm do setor privado para a administração municipal, para administrar uma cidade, para tentar administrar um estado, não é a mesma coisa. O setor público ele tem as suas dificuldades, o setor público é muito diferente do setor privado. A noção do privado ela é importante, mas não resolve os problemas do município, não resolve os problemas do estado. Então, por isso, o nosso partido ficou nessa dificuldade de encontrar um caminho e nós perdemos nessa eleição. Eu sou do PSDB, mas eu vou totalmente ao contrário do que está acontecendo no PSDB hoje, né? Eu vivo um momento no PSDB muito conturbado, muito delicado, né? Eles querem a minha expulsão do partido porque eu não estou apoiando e compactuando com essa eleição do João Mentirinha, ou do João Dória, né? Eu não estou compactuando com isso, então... Na verdade, eu me sinto hoje envergonhado de estar no PSDB, entendo que o PSDB está na sua derradeira. O PSDB, se caso tiver pessoas, que existem pessoas no partido que são pessoas honrosas, como Geraldo Alckmin, José Serra, o ex-governador Goldman, são pessoas honrosas que estão no partido. Eu espero, né, que se caso exista essa reciclagem que parta dessas pessoas. São pessoas que eu respeito e admiro e estou aqui hoje no partido, por enquanto, devido a essas pessoas. Principalmente ao nosso líder, que é o Geraldo, que é um cara que é idôneo, um cara maravilhoso, uma pessoa... E que sofreu muito com essa derrota, Sofreu, uma né? pessoa que foi traída. Uma pessoa que foi traída. Geraldo foi traído, que fique registrado. O Geraldo foi traído. Coisa que fizeram com o Geraldo não se faz com ninguém na política. A política tem que ter ética, comprometimento com as pessoas e comprometimento com aqueles que ajudaram a você chegar onde está hoje. O prefeito Paulo Alexandre, prefeito de Santos, ele também declarou apoio à reeleição do governador Márcio França e tem uma postura muito parecida com a sua, de acusar o candidato a governo do estado, João Dória, de traição. E disse, inclusive, em entrevista publicada no principal jornal aqui da região, que não cogita sair do PSDB e ir para uma outra legenda. Se a sua expulsão não for efetivada, você segue no PSDB ou você também pode sair do partido? Olha, o Paulo Alexandre é uma pessoa
um cara incrível, né? Ele tem uma história no partido, da Nacional, além de ser da estadual também, da Nacional, tem uma relação com o Geraldo muito grande, muito intensa, de muitos anos, e uma fidelidade ao Geraldo, né? O Paulo é fiel ao Geraldo, como eu também sou, né? Acredito que esse momento que a gente vive por conta do João Dória, por conta de tentarem fazer com que a gente engula essa candidatura do João Dória, é o momento que a gente tem que avaliar. Eu digo a vocês, que fique aqui, você prefeito, Nathalie, se João Dória continuar no PSDB, eu estou fora. Eu estou fora do partido. Por mais que não me expulse, se João Dória continuar, eu sairei do partido. Não tem a mínima condição de compactuar com os princípios de João Dória, que falta com a ética, falta com o compromisso, falta com a responsabilidade partidária e com os membros do partido. Acredito que o Paulo também tenha essa mesma noção que eu tenho, essa mesma vontade, né, de querer continuar no partido, desde que João saia. Então, essa é a minha vontade, né? Acredito que o PSDB, de uma forma ou de outra, vai ter que procurar um caminho, né, que é o caminho da verdade, é o caminho que a gente prega também com a candidatura do Márcio França, né? Eu apoio o Márcio, isso todos sabem, por isso que estão caça às bruxas a minha pessoa, porque eu, desde quando o Márcio estava lá atrás, lá com 4%, o Márcio não vai chegar, o Márcio não vai chegar. Eu estava lá, estou com o Márcio França, estou com um cara leal, filho da terra da Baixada Santista, filho de São Vicente, aquele que tem a sensibilidade de olhar por nossa região. E essa visão acredito que o Paulo também tenha, né? Porque saiu na imprensa nesses dias esse apoio do Paulo ao governador Márcio França. Ele deixou bem claro. Deixou muito claro que está com o Márcio França. E muita gente do PSDB está com o Márcio França, porque pessoas antigas do partido têm lealdade, têm palavra, coisa que o João Dória não tem, por isso que nós estamos com o Márcio França. Aliás, Pedro, o Márcio França, ele participou da campanha do João Dória para a eleição de prefeito de São Paulo, né? Eles tinham, inclusive, uma relação de troca mesmo, né? E hoje o que a gente vê é um antagonismo em tudo isso, né? Esse tipo de atitude, você acredita que tenha sido a principal ferramenta e a principal arma do governador Márcio França, que concorre à reeleição, para crescer do jeito que ele cresceu? Veja, Nathalie, a gratidão ela é a memória do coração, não é verdade? Eu aprendi isso com a minha mãe, com a minha família, é um dos princípios, eu acho que básicos, é um dos pilares que deveria de ser pautado pela sociedade. O João Dória não tem gratidão nenhuma. O João Dória é um sujeito extremamente, né, ardiloso no seu jeito de lidar com as pessoas. Ele tem várias declarações onde ele coloca o Márcio França lá em cima, onde ele fala que foi o Márcio França o responsável por juntar todos os partidos, por coordenar a campanha dele, por ter dado a vitória a ele na Prefeitura de São Paulo. Depois, quando vêm os interesses à frente daquilo que são os valores que nós deveríamos de carregar conosco, ele começa a falar mal, veladamente, né, do atual governador Márcio França, dizendo que ele não ajudou, que ele não participou, que ele não coordenou campanha. Ou seja, coisas óbvias que estavam registradas, ele vem e muda. Ele vai mudando de acordo com o vento, de acordo com os seus interesses, de acordo com aquilo que é a vontade dele. Isso, a população começa a perceber que, poxa, um camarada que fala um dia uma coisa, no outro dia está falando outra. Num dia acorda de um jeito, no outro dia acorda de outro. Como pode me governar? Como pode tomar conta da minha cidade, do meu estado, do meu país? Tudo isso fez com que houvesse, até mesmo como esse recado que nós falamos, que as urnas trouxeram, a população hoje falou, João Dória não. Camarada que fica 1 ano na prefeitura, fala que vai ficar por 4 anos, 43 vezes ele registrou falando que ficaria os 4 anos na prefeitura. E abandona a prefeitura, abandona o povo de São Paulo. Obviamente que tudo isso fortaleceu aquilo que talvez o Márcio não tivesse, que era o conhecimento das pessoas de um homem de caráter, de um homem de palavra, de um homem honrado, de um homem que carrega consigo essa palavrinha no seu dia a dia, que é a gratidão. Tanto que ele, não sendo do PSDB, ele fez muito mais pelo Geraldo Alckmin do que o Dória fez. O que o Dória fez pelo Geraldo Alckmin, além de tentar tomar o lugar dele, se colocando como candidato a presidente. E óbvio que a experiência do Márcio,
junto à prefeitura, como deputado, como secretário, como vice-governador, de resultados de um trabalho feito por ele ao longo de 30, 35 anos de vida pública, sem um processo, sem uma ação criminal que envolva o nome dele, tudo isso fez com que o povo paulistano fosse conhecendo o Márcio e assim fosse aumentando aí o número de adeptos à candidatura dele. Tanto que, numa virada marcante. Ele saiu do terceiro lugar, sim, passou para o segundo lugar, está concorrendo no segundo turno e ganhará a eleição. E empatado tecnicamente, segundo a última pesquisa do Ibope. Exatamente. Então, nós vemos que a população, hoje São Paulo na capital, o Márcio tem 70% dos votos contra 30% do Dória. Ou seja, quem conhece, vota. Quem conhece, não vota. Quem conhece João Dória, não vota. Porque sabe que é uma pessoa que... Veja, eu sou administrador. Um princípio básico da administração é você cumprir contratos. Ele faz um contrato com a população, que vai ficar 4 anos à frente da prefeitura. Fica 1 ano, e 1 ano viajando, né? Não ficou 1 ano governando a cidade. Veja São Paulo como está. Coitado do Bruno lá. Bruno é uma boa pessoa, tudo, mas pegou um abacaxi. Talvez pegou um abacaxi maior do que o meu, na cidade de São Vicente lá, até por toda a dificuldade que é São Paulo, por todo o tamanho que é São Paulo. Porque, veja, não tinha prefeito e o Dória brigou com o Bruno. Tirou o Bruno de secretaria, colocou de canto, colocou de escanteio, colocou ele na geladeira. Ele vai judiando das pessoas que estão no entorno dele, só para poder alcançar os seus interesses pessoais. É um camarada que, na verdade, não tem nada de Bolsonaro. É o que o governador falou, né? É o bolso dele, é o bolso do Dória. O que interessa ao bolso dele, aí ele trabalha e vai tirando as peças do caminho. Você tocou num nome bastante importante, Bolsonaro e Haddad. Né? Nós temos hoje também uma eleição a presidente, onde depois que acabou o primeiro turno, já começam as articulações para apoios que são importantes no segundo turno. O Márcio, eu inclusive recebi no meu WhatsApp um vídeo onde ele diz claramente que ele não apoia o PT. No entanto, o PSB, a legenda a qual ele pertence, apoia o Haddad. Você acredita que esse apoio e essa proximidade com o PT, no momento em que a sociedade vive uma aversão ao partido, pode prejudicar o Márcio? Veja, toda maldade ela prejudica as pessoas. Toda mentira ela traz prejuízos. Mas a verdade sempre prevalece. Veja, eu quero saber se no Brasil não existe nenhuma outra situação de um histórico partidário onde PT e PSDB tenham em alguma cidade, em algum estado, feito uma aliança em determinada eleição. É lógico que fizeram. A democracia é isso. Não é verdade? Agora, o que ele tenta usar é falar que o Márcio é de esquerda, que o Márcio é do PT. Sim. Na verdade, é um esgotamento do PSDB e do PT. O Márcio não representa nem o PSDB e nem o PT. O Márcio não é azul e nem vermelho. Ou seja, a gente está aqui fazendo uma discussão de algo que é totalmente mentiroso e sem fundamento. O Dória, ele tenta colocar, carimbar no Márcio como se ele fosse do PT, falando que o Márcio fez campanha para Haddad. Ele esquece que o Márcio foi o coordenador da campanha dele, Dória, para prefeito contra o Haddad. O Márcio, nas 2 eleições dele que ele disputou a prefeitura de São Vicente, foi contra o PT. O Márcio fez campanha para governador, como vice-governador, para o PSDB, para o Geraldo Alckmin, contra o PT. Ou seja, agora foi contra o PT, foi contra o Haddad e foi Geraldo Alckmin, foi PSDB. O próprio Fernando Haddad hoje já está tomando uma atitude de elogiar, por exemplo, o Sérgio Moro e condenar Dilma. Né? O próprio partido está querendo, aos 48 do segundo tempo, literalmente mudar a cor de partido, mudar a identidade visual do partido, e isso também não é bom para o eleitor não gosta disso. E isso, Nathalie, assim, é a demonstração clara do oportunismo. Sem dúvida. A vida, ela, né, não pode ser feita de oportunismos, né, de oportunistas. Ela, obviamente, que entende a população, a sociedade entende, quando um camarada termina uma eleição, ele terminou a eleição hoje, ele já está falando que já está do outro lado. Ou seja, claramente que ele não estava desse lado que ele dizia que estava. Isso foi o que aconteceu com o João Dória. Ele acabou a eleição e falou, eu estou com não sei quem. Ou seja, é um camarada que é oportunista, ele
né? A gente sabe que ele quer pegar carona, é um caronista aí, né, da vida pública, um camarada que entrou na vida pública querendo pegar caronas em cima de caronas. Isso acaba fazendo com que a população também comece a rejeitar, não é? Quer estar do lado de quem está bem na foto. Ou seja, os amigos de verdade, você vira as costas. Por quê? Porque o interesse fala mais alto. Eu não concordo com esse tipo de prática, acho que isso já esgotou na política, isso não cabe mais na política. A gente tem que ter a mesma conduta que a gente tem na nossa vida, a gente tem que ter na vida pública, não é? Ainda mais, né? Exatamente. Ainda mais. Agora, nós vemos que o Dória, ele realmente, ele é reflexo daquilo que ele é, no que ele, na vida pública, tem feito. Ou seja, é um camarada que, para mim, falta com a verdade, não tem palavra e não merece governar o estado de São Paulo. E para os novos políticos como você é muito jovem, foi eleito muito jovem. Nós temos o Caio França na Assembleia Legislativa muito jovem, o próprio prefeito Paulo Alexandre, fazem parte de uma geração de novos políticos do ponto de vista de idade mesmo. Essa nova geração também parece que repulsa isso, né, Felipe? Com certeza, Natália. A nova geração, tanto eu como o Caio, esses novos aqui em Santos, elegeu o Tenente Coimbra, né? Sim. Filho do Boquinha, o vereador Boquinha é muito meu amigo. E essa nova geração é uma geração diferente, uma política diferente. Por mais que nós somos novos, eu me espelho em políticos que foram tradicionais, como Geraldo, como o próprio Márcio França, que são políticos de palavra. Mas a gente vive um novo momento na política, uma política que a informação chega muito rápido, né? Nós temos o WhatsApp, a rede social, então a informação chega muito rápido e a transparência é importante para isso. Então, que a nova geração e a política nova está se adequando é a transparência. É transparecer tudo o que a gente faz, tanto nas contas públicas, como no mandato na Câmara, como na nossa vida pessoal, né? Hoje a nossa vida pessoal, ela está no Instagram, a gente posta foto, né, com a nossa família e tudo. Então, isso é a nova política. Uma política da clareza, né? Uma política da transparência e de atitude. Eu acho que a gente tem que ter atitude, tem que ter coragem de enfrentar os problemas. Eu acho que essa nova política é o que o Caio França, que foi eleito muito bem votado aqui na nossa região, nosso representante, fez um primeiro mandato como deputado estadual, tenho certeza que fará muito mais agora no seu segundo mandato, trazendo a transparência. O Caio é um cara que cultiva muito, né, da rede social, do Instagram e tal. Bem conectado. Bem conectado com as pessoas. Eu acho que é essa nova política, e a política da autenticidade, a política da simplicidade. Do lado escolhido, né? Do lado escolhido, a maneira de você falar com as pessoas. Eu acho que esse linguajar é importante. Não dá para você, né, ser um fake, não dá para você ser montado. Você tem que ser uma pessoa transparente, falar com o seu coração. Eu acho que a nova política é isso, falar com a alma, falar com o seu coração. Autenticidade. Autenticidade, muito importante, prefeito. Então, eu acho que é isso que nós estamos aplicando a nova política, e tenho certeza que todos esses novos políticos estão fazendo e farão muito bem a partir de agora na nossa nova política. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente segue falando sobre política, mas vamos falar também um pouquinho sobre São Vicente. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao segundo bloco do nosso programa. Participam hoje do Bom Dia Baixada o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e o vereador também de São Vicente, Felipe Rominha. Você também pode participar, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779499.